Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Casal Educação Financeira. E hoje temos simplesmente um convidado mais que especial. Conheço há 33 anos, não vou falar a idade de cada um aqui, tá? Que fique bem claro. Mas grandes histórias, né, Dani? Daniel Ribeiro, advogado por formação, tanto hereditária Sim, quanto inicial de carreira. Mas um atleta desde sempre, desde sempre, desde os 9. desde os 9 anos, atleta de tênis É, e depois migrou para o beach tênis. E não só como atleta, mas como professor e empreendedor. E hoje empresário da Academia Zuma, localizada em Itu. é isso aí. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado pelo convite, Mário, Dani. Obrigado também. Prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco dessa jornada aí da vida. Bom, não preciso nem dizer, né, Dani, o quanto a gente já tem conexão aí de tanto tempo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta crucial. Manda. Beach tênis dá dinheiro? Beach tênis dá bastante trabalho. Bas- Muito mais do que as pessoas imaginam. Depois de muito trabalho, aí sim, para quem está disposto a enfrentar e trabalhar o que tem que ser trabalhado, sim, existem bons resultados à frente. Mas muito mais trabalho que dinheiro, principalmente no começo. E eu acho que isso que você está trazendo é importante. Claro que a gente tá falando do beach tênis aqui, até porque é o teu negócio, mas qualquer negócio é muito isso. E as pessoas têm muita ilusão, né? Talvez até quando se trata de esporte, ou principalmente um beach tênis, aonde você vê pessoas bonitas, pessoas que estão sempre descontraídas, é um esporte, né, praticado na areia, Sim. enfim. É, uhul, festa. É, tem muito glamour envolvido, né? É, As pessoas gostam de sempre olhar a parte boa daquilo que elas querem enxergar e não veem o que está por trás disso, né? Todo o nível de esforço ou de preparo que existe, né? Então, para quem vê ou um professor, ou um dono de academia, ou até um jogador de beach tênis, a impressão que se tem é de que é algo tranquilo de fazer, ou muito fácil, ou que os resultados são conquistados com menos esforço do que algum outro tipo de negócio. Eu acho que, na verdade, é até o contrário, porque justamente por ser um ramo onde todo mundo se diverte, existe uma dificuldade adicional nessa história de que é você conseguir transformar a diversão de todo mundo em um negócio rentável, né? Então, num primeiro momento, você não tem aquela formalidade toda até em relação a investimentos ou até como as pessoas encaram isso, uhum. né? Então, Eu acho que você trazendo essa visão é muito importante, porque tem muito glamour em volta e as pessoas ficam com uma visão um pouco míope, né? E sim, também aquela visão de que, poxa, eu adoro jogar beach tênis, então eu vou montar uma, eu vou dar uma uma quadra. academia, uma quadra de beach É, tênis. Calma, calma, gente, não é assim. é. A gente precisa ter isso na consciência, porque o investimento não é baixo. Não, E não é só o investimento de dinheiro, né? É investimento de tempo, de energia, de sim, dedicação, enfim. E olha, como o Mário falou, Daniel já era um profissional do esporte sim, antes de ser dono sim. de uma academia de beach tennis, ou seja, Daniel já tem aí anos de carreira e conta um pouco pra gente. Aliás, antes de você contar, quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida. Jogar tênis e jogar beach tênis é a mesma coisa? Não, não. São dois esportes totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tem o ponto comum de você estar com uma raquete na mão e bater em uma bola com uma rede dividindo a quadra. Mas tirando isso, não tem grandes paralelos entre uma coisa e outra. Tem dois golpes do beach tênis que são parecidos com o do tênis, que é o saque e o smash, que é um golpe que a gente faz por cima da cabeça, um golpe de ataque, mas todo o resto, toda a estrutura é diferente, sempre diferente. Tenistas que tiveram algum nível ou algum bom nível
fatalmente tem mais facilidades no beach tênis do que o caminho inverso. Um bom beach tenista, se chegar numa quadra de tênis, não vai conseguir fazer o... Ele não rende. Não rende, porque a técnica é totalmente diferente. Então, são Isso coisas... é interessante, porque... Seria mais ou menos a mesma coisa de a gente achar que, sei lá, que um jogador de squash ou de badminton ou de algum outro esporte que tem um instrumento não bata numa bola, como se existisse alguma relação pelo simples fato de ter uma raquete e uma bola. Mas as técnicas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Técnicas, táticas, movimentação, é tudo diferente. Então, eu diria que se eu não aprendi a jogar tênis, como foi meu caso, é possível que eu jogue beach tênis tranquilamente desde que eu aprenda A técnica correta. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não preciso ter um Não, fundamento não. do tênis. Aliás, a gente tem, não só na academia, mas a maior parte das pessoas que jogam beach tênis não são ex-tenistas. A gente tem muito mais um fluxo de pessoas que tentaram jogar tênis e não conseguiram, por algum motivo. Eu já vou compartilhar a minha aqui. A sua experiência, seja ele físico, seja de tempo, familiar, de local, financeiro, sei lá, qualquer coisa. Então, o beach tem muito mais gente que recebe gente que não conseguiu jogar tênis ou algum outro esporte, e aí sim consegue se desenvolver, mas não é um requisito, muito pelo contrário. Beleza. E o meu não é que eu consegui jogar beach tênis, né? Eu tô aprendendo, tô tentando. Tô jogando bem. Mas eu queria aí trazer até uma questão do porquê tudo isso, né? Toda essa motivação, esse propósito. E aí, só para compartilhar com o pessoal aqui, né? E 2 momentos da minha vida, e o Dani, peça principal lá, tava lá como o pilar motivador. Pelo menos que eu busquei como motivação, né? Como básico, enquanto criança, eu jogava vôlei. Depois, quando eu voltei para Itu, então a gente se conheceu em 90. Depois, quando eu voltei para Itu, 2008. E aí eu comecei a conviver com os amigos no Tênis Clube de Itu, Sim. né? E aí eu virei sócio do Tênis Clube de Itu para ter conta no bar, né? No primeiro momento você não jogava, você só pagava para ir ao bar. Para poder tomar cervejinha com os amigos. Aí 3 meses depois, o Dani, vamos para aula. Não, vamos para aula, e fui para aula. Aí fiquei naquela expectativa, né, da eterna promessa. Não, você vai jogar muito bem. E aí ficamos nessa. Mas você tinha tudo para jogar muito bem, né? Aí Sem entra outras questões, né? Sim. Dedicação, Tempo, foco. família, foco. Sem dúvida. E aí, depois de alguns anos, e aí a gente vem para 2021, início de 2021, num pós-pandemia, eu com capsulite adesiva, e eu virei pro Dani, encontramos numa arena, e eu quero jogar eu vou me tratar para poder jogar. Até final de 2021, eu tô jogando. E aí, em outubro de 2021, eu comecei. Então, 2 motivações, né? Uma convivência social que me levou a aprender um pouquinho do tênis. E aí, depois, do beach tênis como um esporte, né? Qualidade de vida. E você... Né, toda essa jornada. Então, de repente, voltar lá nos 9 anos, a formação familiar. Bom, eu sou filho de... Minha família é do direito, do ramo do direito, né? Meu pai foi advogado, foi promotor de justiça, foi juiz de direito, meu irmão e a minha mãe são advogados, meu avô paterno era advogado, então eu acabei, na época de decidir o que eu faria da vida, foi o caminho mais natural possível fazer direito. Em algum momento da minha vida, naquela época, eu pensei em fazer educação física, né, mas não tinha... Isso foi em 96, eu acho, 95, 96. Educação física e a saúde não tinha relevância social ainda. Não era uma carreira como é hoje. Acredito hoje que um pai que tenha um pai e uma mãe que tenha um filho ou uma filha que queiram fazer educação física, hoje em dia é possível você ter uma boa rentabilidade sendo personal, sendo preparador físico, mas naquela época não era. Sim. Né? Eu sempre fui fissurado por história. Eu acabei passando o vestibular de história na Unesp, mas era longe, eu não queria ficar sem jogar tênis. Olha o esporte aí, ó. Acabei ficando em Itu, né, por conta disso, e acabei indo para a faculdade de Direito.
Depois disso, eu terminei a faculdade, prestei a OAB, passei, comecei a advogar, advoguei acho que um ano e meio. Nesse meio do caminho, eu tive uma necessidade financeira de aumentar os meus ganhos. Eu tinha uma situação de vida que mudou, né? Porque meu pai, ele trabalhava aqui em São Paulo e pediu demissão, daí ele me dava uma ajuda lá e eu falei, cara, agora lascou, né? E eu tava de casamento marcado. Ele falou, você dá um jeito? Eu falei, não, fique tranquilo. Eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer da vida. E por coincidência, ou por coisas como a gente conversou antes aqui do universo, naquela época eu jogava bem tênis, né? Bem pra nossa região. E as pessoas me perguntavam se eu dava aula de tênis. E eu ainda era preso no modelo de... Eu tive uma formação diferente, eu sou advogado, e eu mesmo Uhum. rechaçava essa ideia. Mas a hora que surgiu a necessidade, daí eu falei, pô, eu vou tentar. E uma semana antes disso, um cara de Tu tinha me perguntado se eu não daria aula pro filho dele. Eu falei que eu não dava aulas e indiquei um amigo. E daí eu falei, bom, vou procurar fulano, ver se deu certo. Eu encontrei com ele uma semana depois na academia, falei, e aí, fulano, você falou, entrou em contato com o professor? Ele falou, entrei. Aí eu falei, puxa, pensei, né, nossa, perdi a chance, né? Ele falou, mas não deu certo. Hum. Ele falou, por quê? Daí eu falei, porque eu vou começar a dar aula de tênis. Então, ele falou, tá bom, então meu filho vai fazer aula com você. E assim começou. Mas até então, nessa época, nesses primeiros meses todos, eu tinha um objetivo, um foco de simplesmente conseguir ganhar aquilo com que o meu pai me Renda. ajudava. Só aquela renda. 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 Então eu dava uma aula por dia. Aí dei aula pro filho desse cara, dei aula pra ele. Eu enchi o primeiro horário, assim, sei lá, era das 7 às 8 da manhã. E daí eu voltava pra casa, tomava banho e ia pro escritório advogar. Aí ali, naqueles primeiros dias ali, eu comecei a ter algum sucesso, consegui alunos para aqueles horários. Falei, pô, bacana, né? Eu falei, mas isso aqui tá sendo legal, acho que dá pra ganhar um pouco mais, né? É. Eu falei, eu vou abrir mais um horário, mas aí chega, só mais esse, Porque eu tenho que advogar. porque eu tenho que advogar. Quando eu completei o segundo horário, eu já ganhava um pouco mais do que meu pai me dava. E continuei advogando. Aí foi passando o tempo e eu nunca tive paciência pra ensinar os outros. Eu não era o tipo de coisa que eu imaginava na vida que eu fosse fazer. Nunca, mas nunca, assim. Sempre fui mais pro agitado, meio pro esquentado, assim. Eu não era o tipo de coisa que passaria na minha cabeça ensinar alguém. E nesse começo ali eu fui me encontrando com aquilo. Falei, era um negócio que eu fazia desde cedo, desde os 9. Então eu falei, pô, de repente eu consigo ganhar a vida dentro de uma quadra de tênis. Isso aqui não ia ser nem um pouco ruim, né? Falei, vou abrir mais um horário no final do dia. Aí abri mais um horário, depois abri mais um horário. Daí ali eu falei, não, agora chega. Né? 4 horas por dia tá ótimo, ainda conseguia trabalhar. E fui, naquela época, 2000 e pouquinho, tava no início da internet, a internet era discada ainda, e eu ficava buscando conteúdo na internet, ficava tentando estudar o que existia de literatura, porque eu não fazia a menor ideia de como é que dava uma aula naquela época. Então eu fui meio que ensinando do jeito do pouco que eu lembrava, de Foi no quando eu tive talento, na aula. inspiração, Fui no ali na estudo, necessidade, fui dando um jeito. E você perguntou do propósito, né? Em algum momento daquele caminho ali, eu falei, cara, é isso que eu não quero fazer outra coisa na vida que não seja estar dentro de uma quadra de tênis ensinando alguém. Então, você vê, né? A gente sempre traz nos nossos cursos, Uhum. nossos processos, essa questão do propósito, a gente traz a filosofia. É a uma ferramenta, uma ferramenta, ferramenta japonesa já, que se chama Ikigai. né, Tá. foi criada por Kenmoji, né, Kenmoji. o japonês, do Ikigai, justamente para você olhar o seu propósito. São 4 elementos. Tá. E aí o que eu quero chamar a atenção, que sempre um dos 4 vão te impulsionar para o primeiro passo. E aí você vai amadurecendo, vai evoluindo, Uhum. né? Enquanto ser humano mesmo, e tudo faz sentido. Todo esse cruzamento que é justamente a junção desses 4 Tá. elementos Entendi. que dá o significado ao propósito. Você falou do dinheiro, que é justamente no que eu posso ser pago, né? Se aquilo Uhum. que eu vou fazer, eu posso ser pago por isso?
porque é o reconhecimento financeiro, Uhum. né? Sim. No seu caso foi um start de uma necessidade, mas você foi sendo reconhecido até pelas procuras e o aumento das procuras, Sim. e isso foi te empoderando Sim. Sim. para você prosperar nisso. Ah. Então, o elemento dinheiro. O que você é bom de fazer, e você já era, já jogava, Sim. atleta, já Uhum. dominava o esporte, tinha a metodologia para ensinar Uhum. ainda, né? Sim. Mas você já era bom naquilo. O que você gosta de fazer? Bom, Sim. viver dentro de uma quadra, até Sim. o olhinho brilha, né? É. E o que o mundo precisa. Você não, o seu primeiro você não foi procurar, foram te procurar Sim. para ensinar. Sim. Sim. Me ensina o meu filho Ah. a jogar esse esporte. É. Então, quantas pessoas que queriam jogar um tênis e que querem jogar ou aprimorar ou ser o top do beach tênis, Sim. que tem o Dani como É. referência, É. né? Aí nessa época, quando eu tava, né, nessa. Nem era uma transição ainda, mas um dia, daí naqueles momentos marcantes da vida, né, que eles acontecem, eu tava no escritório fazendo alguma petição, sei lá, nem lembro o que que era. A minha mãe entra na sala e fala, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom, mãe, o que que foi? Ela falou assim, eu acho que você precisa tomar uma decisão na vida. Daí eu gelei, né? Falei, nossa, o que que eu fiz de errado, né? Ela falou, você não está sendo o advogado que você poderia ser. Ela falou, e você nem está sendo o professor que você poderia ser. Ela falou, você está com um pé em cada canoa. Ela É. falou, e você vai ter que, você precisa escolher, porque você não está fazendo nenhum dos dois direito. Daí eu falei, tá bom. Falei, você quer que eu decida? Ela falou, quero. Aí eu devolvi uma pergunta para ela e disse, eu falei, se der errado, eu posso voltar? Ela falou, o escritório da nossa família, você vai e volta a hora que você quiser. Daí eu virei pra ela e falei assim, então eu vou tentar dar aula de tênis. Eu falei, porque eu não vou ter um segundo de sossego na vida se lá na frente eu olhar pra trás e falar assim, e se eu tivesse conseguido viver do tênis? Nesse dia, aquelas cenas de filme, eu saí pegando as minhas coisas, colocando numa caixa, né? E naquela época não existia o WhatsApp, era telefone. Acho que tinha SMS, acredito eu. Eu fui digitando e ligando para os alunos, dizendo para eles, olha, eu estou full time agora como professor de tênis, você quer mais aulas? Porque tinha procura e eu falava, não, não quero, não quero, não, não posso, não, não tem horário. E ali você falou do reconhecimento, né? Em, sei lá, 15 dias, 20 dias, eu já dava 10 horas de aula por dia. Entendeu? Então foi meteórico o negócio. A outra parte bacana dessa história, falando dos pais e do propósito, né, de como as pessoas têm vontade de tomar um caminho diferente daquilo que elas imaginam, ou por intuição, ou por propósito, ou por gosto. Eu tive a sorte de ter os pais que eu tenho, que eu cheguei em casa para contar pro meu pai, né, que eu seria professor de tênis. Eu contei para ele, pai, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, eu saí do escritório hoje e eu vou me dedicar, eu vou ser um professor de tênis, né. Isso, na época, eu ganhava R$ 20 a hora. Ele olhou para mim, né, e eu falei, agora vem, né. Ele falou, ótimo, filho. Ele falou, o que que você precisa para ser um bom professor de tênis? Eu falei, eu preciso de um cesto de bola. Eu falei, eu preciso de um banco, porque naquela época a gente usava balde de cloro na aula. E virei para ele e falei assim, vai ter um congresso de tênis em São Paulo, tal data. Ele falou, então faça e seja o melhor professor que você puder ser. Sensacional. E isso, Dani, que você está contando, eu consigo amarrar em um monte de coisas, de vivências que a gente mesmo passou, né? Porque, em primeiro lugar, olha o quanto é importante, e isso eu quero trazer aqui nesse podcast, o quanto é importante que os pais, eles apoiem as decisões dos filhos. Sim. O quanto é importante, porque se naquele momento a sua mãe virasse para você, que você esperava o quê? A segurança Sim. da Sim. sua mãe. Uhum. Ela falasse para você, não. Ah. Se você tomar essa decisão, é definitiva. Talvez você não tivesse tomado a Sim. decisão, Sem dúvida. né? Concordo. E eu acredito também que o direcionamento que ela deu olha, você tá com
um pé numa canoa e um pé na outra canoa, que eu sempre falo, ou você tá com um pé no bote, um pé na ilha, ou você queima o bote e fica na ilha, ou você pula no bote E esquece a ilha. e zarpa, esquece a ilha, Sim. porque não dá. E é justamente esse direcionamento foi fundamental para quê? Para que na sua vida você conseguisse chegar onde você está hoje. Foi fundamental. Mas principalmente o acolhimento e a segurança que a sua mãe deu. Depois, o incentivo que o seu pai deu também, o apoio. Independente ser financeiro ou se É, for é. um É o simples. Um simples, vamos lá. Toca o barco e vamos ver o que Sim, acontece. sim, Sim. né? E assim, filho, o que você precisa para ser o melhor? É isso? Então, É. vá lá e faça. Eles tiveram uma postura que pouquíssima gente tem, né? Ainda mais eles vindo de um ramo tão tradicional. E eu não tenho filhos, mas eu sei que todos os pais gostariam que os filhos fossem alguma coisa, de acordo com aquilo que os pais acham, Isso, é isso que eu ia falar. né? É. Nem sempre de acordo com aquilo que Expectativas. Que o filho quer. quer, É. né? Passado um tempo, uns 5, 6 anos depois, eu vim trabalhar aqui em São Paulo, numa academia, e naquele momento foi o único momento em que eu hesitei na minha carreira como professor de tênis e agora como de beach. Eu fiquei meio cansado da instabilidade e tudo, e eu falei pro meu pai, pai, eu vou estudar para concurso público como você fez. Naquele dia, foi a única frase que ele soltou na vida, dando a opinião dele a respeito. E ele falou, que bom que um dos meus filhos vai seguir o meu caminho. Aí eu estudei um tempo, sei lá, uns 3, 4 meses, e obviamente eu tava estudando, eu ficava olhando pro relógio, desesperado pra hora de acabar o horário do estudo pra poder ir pra quadra da aula. Aí eu cheguei pra ele um dia depois, uns meses, falei, pai, ó, isso aqui não é pra mim. Eu falei, eu não nasci pra isso, eu não consigo. Daí ele de novo, e daí eu ciente de que aquilo era contrário à expectativa que ele tinha, e é eu acho que vem a grande nobreza que meu pai teve, que ele não colocou na conta o que ele queria. Ele foi sábio o suficiente pra não deixar a opinião dele ou aquilo que ele queria ou a expectativa dele que influenciasse a minha vida. E ele falou, filho, eu já vi você dando aula 5 horas da manhã, domingo 10 horas da noite. Segunda-feira eu tinha um aluno que era das 10h30 às 11h30. Já fiz o que vocês puderem imaginar. Eu dei aula num sábado de carnaval às 3h30 da manhã. Ele falou assim, e eu nunca vi você reclamar. Ele falou, assim como você me via trazer processo pra casa pra sentenciar, eu também não reclamava. Ele falou, se você continuar nessa jornada dos estudos, ele falou assim, você vai passar no concurso. Porque qualquer pessoa passa. Só que se você tá fazendo isso pelo dinheiro, aí você vai ser promotor de justiça por uns anos, você vai comprar uma casa, vai ter uns bons carros e alguma coisa. Ele falou, depois o que te sustenta na carreira é o amor, é o propósito. Ele falou, então, pare de estudar hoje e siga teu caminho. Nossa, foi É. show de Show bola. de bola. É. Porque é isso, o dinheiro não pode ser fim. Não Pode ser o objetivo final do que a gente faz. Exato. Você tem a recompensa do dinheiro, que ele pode Sim. te proporcionar, Sim. fazer você prosperar em tudo que você está fazendo, pessoal, profissional, relacionamento. Mas ele não pode ser fim. É. Né? Ele é importante, óbvio. Sim, Não, claro. é uma grande ferramenta. Sem dúvida. Então, perfeito. E pessoal, a gente está falando aqui com um cara que ele é referência no beach tênis hoje. Empresário, não só como empresário, mas como atleta, como professor, como mentor. E aí até essa história de... eu lembro uma conversa, poucas semanas atrás, você também falando, aí puxando ainda com a sua mãe, né, os diálogos com a sua mãe. Acho que foi algum elogio de um pai ou um aluno que falando do que você estava orientando uma criança sim. e sua mãe se surpreendendo. Não é o Daniel. A minha mãe, quando a minha mãe olhar esse podcast, ela vai dar risada de novo. Não, tem. A minha carreira no beach tênis começou por um mero acaso. E, de novo, talvez outro momento crucial da vida em que você sente que deve fazer alguma coisa e agarrar a oportunidade. Eu estava negociando uma casa em Salto, que é uma cidade lá perto de Itu. E o dono da casa que eu estava comprando era jogador de tênis, um cara de Indatuba. E acabei conhecendo esse cara por conta do negócio da casa. E ele perguntou pra mim um dia se eu poderia ajudá-lo, porque ele queria construir umas quadras de tênis num terreno que ele tinha em Indatuba. Mas ele falou, mas eu tenho medo porque ninguém consegue me falar sobre os números, se vale a pena ou se não vale a pena. Eu falei, tá bom, eu falei, eu posso. Eu falei, me dá uns 2, 3 dias aí.
Liguei para os amigos de Indaiatuba que davam aula, vi quanto se cobrava em Indaiatuba, peguei o quanto ele estava pensando em investir, fiz ali uma conta de padaria, liguei pro cara e falei assim, pula fora. Falei, isso aqui não vai dar dinheiro nunca. Porque ele queria construir na época a quadra coberta. Pelo que se cobrava de aula de tênis e tudo, eu falei, cara, você vai demorar 10 anos para ver seu dinheiro. Aí esse cara vira para mim e falou assim, e esse tal de beach tênis? Eu falei, não faço a menor ideia. Falei, mas me dá mais uns 2 dias que eu tenho 2 amigos que dão aula em São Paulo, eu vou ligar pros caras. Liguei para esses 2 amigos, um deles é um jogador, tá entre os 20 do mundo, outro é talvez o maior professor de beach aqui de São Paulo. Liguei pros 2 e falei, viu, e aí, olha, tô com uma situação aqui de tal jeito. Dani, entra agora. Falou, entra agora, você não faz ideia do que tá acontecendo no beach tênis em São Paulo. Só que em Itu não existia beach tênis. Aí na época eu dava aula, Mário viu, né, eu tinha um scooter, né, um PCX, e daí eu comecei a vir para São Paulo de PCX fazer aula de beach tênis. Uma vez por semana. Mas era um terror, né? Porque enfrentar Castelo Branco de não PCX dá. era um negócio meio... Os caminhões quase te jogam pra fora da cada estrada. caminhão que passava eu achava que eu ia parar em São Roque. E ainda ia lá no Morumbi, né? Não, era aqui Era aqui. era em Santana. Em Santana. Aí eu fiz um tempo de aula aqui, depois esse professor começou a dar aula em Vinhedo, daí eu ia em Vinhedo na terça-feira das 8 às 9 da noite, de PCX. Depois treinei em Jundiaí uma época. Mas enfim, aí eu fiquei, voltando só fazendo um gancho com a pergunta do começo sobre dar dinheiro ou dar trabalho. Eu rodei 45 mil quilômetros de scooter em um ano para poder aprender a jogar beach tênis. Olha só. Então eu ia para Jundiaí todos os dias para treinar lá e eventualmente com alguma frequência eu ia uma segunda vez por dia quando me ligava, falava assim, Dani, vai ter um jogo aqui, você não quer vir? Aí eu mudava as minhas aulas de tênis para poder voltava para Jundiaí de novo, para poder aprender e para daí começar a dar aula. Nesse caminho todo das aulas e o beach atinge muito mais pessoas do que o tênis, porque as aulas são em grupo, eu fui descobrindo uma nova faceta da minha vida que eu não conhecia, que era a parte de ajudar mais as pessoas, como vocês fazem, né? Olhando o ser humano não como uma pessoa que está dentro da quadra comigo, que esse cara quer, sei lá, essa pessoa quer aprender um golpe. E comecei a ver que o esporte era uma ferramenta fantástica para fazer com que aquelas pessoas se tornassem seres humanos melhores, né? Então, me vi nessa situação que você citou, de um aluno que teve um problema na escola, né? E ele foi mandado para a diretoria por uma saudação nazista, né? De um grupo da escola, e ele é de família judia, e ele se posicionou. E falou, olha, não concordo, isso aqui não tá certo, assim, assado, mas ele foi no bolo pra diretoria, a diretoria tava dando um sabão neles lá, e ele levantou a mão, o que foi? Ela falou, olha, eu tô aqui, mas aconteceu tal e tal coisa, eu sou de família assim, e ele foi pontuando, entendeu? E a diretora falou, obrigado, então você pode sair, porque você não tem nada a ver. Nisso já tinham ligado pra mãe dele, né, e a mãe tava na escola na hora que ele saiu da sala, e a professora da aula lá, que era uma matéria letiva de, sei lá, relações socioemocionais, alguma coisa do gênero, virou pra ele e falou, eu queria te dar os parabéns pela sua postura, como você conseguiu se posicionar, como você, né, soube argumentar com uma coisa que te machucou, que era uma injustiça. E ele virou e falou assim, porque o Dani é um monstro, eu aprendi isso com ele. Daí a professora vira e fala, quem que é o Dani na história? O Dani. Aí ele vira e fala assim, meu professor de beach tênis. Aí a professora, professor do quê? De beach tênis? Aí a mãe dele, que me conhece há anos, eu sou muito amigo do marido, né, do pai, né? Ele falou assim, não, o Dani é o professor de beach tênis, mas ele é muito mais que um professor. Ele tem todas essas características e tal. E dela me convidou para dar uma palestra. Na escola, né? No colégio, né? E eu fui lá dar a palestra pros primeiros anos do colegial. E eu conto essa história, quando eu contei pra minha mãe que eu ia dar uma palestra sobre relações socioemocionais, minha mãe começou a dar risada, né? Porque ela, não é possível você... Daí eu falei pra ela assim, mãe, eu juro, eu sou um cara ponderado, eu sou um cara controlado, né? É real. Eu falei, pode perguntar pra quem você quiser. Falei, ela virou pra assim, as pessoas não te conhecem, você tá mentindo muito bem. E isso virou uma piada na família. Cada vez que a gente toca no assunto, ela dá risada. Porque eu fui um jogador de tênis até o início da minha fase adulta, meio pro rebelde. Explosivo. Meio pro explosivo, eu quebrei um monte de raquete, enfim, né? Por puro descontrole emocional.
E por uma questão, acho, interna, de olhar para aquilo, Amadurecimento, né? amadurecimento, eu falei, isso aqui não vai dar certo. É. Né? Não tem como algum tenista se dar bem nessa história ou poder ensinar alguém tendo a conduta que eu tinha. Então foi um caminho natural de amadurecer e de ver que aquilo não era o melhor. E hoje eu me vejo não só como um professor de tênis, de beach tênis, perdão, mas muito mais como alguém que utiliza o esporte como alguma ferramenta para que a pessoa se torne uma pessoa melhor. Porque no final das contas o esporte é amador, ainda que eu treine alguns jogadores profissionais, tenho jogadores que treinam comigo que estão entre os 100 melhores colocados do mundo, 200 do mundo, 300 do mundo, enfim. Mas a grande parte do meu dia é ocupado por pessoas, né, que a gente chama de beach tênis social, né? Essas pessoas procuram um esporte como uma atividade física, mas é muito além. E eu percebi Sim. meio cedo na minha vida, primeiro comigo e depois com os outros, que era uma maneira fantástica de devolver para o mundo aquilo que eu tinha tido a chance de ter. Os pais que eu tive, a compreensão que eu tive, o acolhimento, o direcionamento, as noções de honra, de nobreza, de justiça, de caráter. Então, daí eu comecei a perceber que isso me abriu assim inúmeras possibilidades de vida Eu, com os meus alunos de fazer algo diferente do que só ensinar um golpe. eu digo, Dani, que você é um desenvolvedor de pessoas através do esporte. esporte. Você não é um professor. Eu vou Você usar é essa um nomenclatura a partir de hoje, que eu desenvolvedor achei de bonito. pessoas através Né? do esporte. Coloca lá no perfil. Porque no fundo é isso. Porque o que a gente percebe, né? Principalmente, você falou de um adolescente, né? E o que a gente percebe hoje? Que os adolescentes, eles estão muito perdidos, eles estão sem referência de Sim. mentores, de ídolos. Ah, mas eles têm a referência do pai e da mãe. Ok, mas vamos pensar também que esse pai e essa mãe, hoje, diferentemente de algumas gerações atrás, são pais que também estão muito focados e talvez até perdidos em relação aos seus próprios mestres, Concordo. né? Sim. Então, assim, não querendo parafrasear, mas já parafraseando Cazuza, né? Não tinha uma música dele que ele falava nossos mestres, nossos ídolos morreram cedo. Alguma coisa ídolos assim. morreram Tem. cedo, alguma coisa assim. Ah, E é isso mesmo, né? O que a gente percebe hoje é uma geração que está buscando referências, sim. buscando referências na internet, buscando referências na vida, buscando referências no grupo de amigos. E aí um que faz uma atitude como essa, um cumprimento nazista, né, que Sim, você falou e sim. tal, que leva em volta dele uma série de outros sem pensar, né, sem ter a dimensão do que isso significou no mundo, Sim. né, Sim. do que isso trouxe para a humanidade. Então, assim, tá faltando grandes mestres. E quando você traz essa história de que você foi referência, olha só, quando que um professor de beach tênis ia pensar que ele seria referência para um aluno, para um adolescente? É referência. Então a gente tem que tomar cuidado. Sim. E a gente tem que realmente se sentir responsável, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente entrega para o mundo vai nos devolver. E isso é muito bacana que você trouxe, né? Eu entendi que eu tinha que entregar, Sim, né? sim. Porque eu também recebi. Esse primeiro aluno que eu tive, né? Eu lembro que o pai dele me contratou na época, né? Pra dar aula pro filho dele. E ele virou pra mim um dia e falou assim: Dani, você vai dar aula pro meu filho, bacana, te conheço, show de bola e tal. Ele falou: mas eu sei que você tá começando agora, então eu posso te dar um conselho? Eu falei: lógico, óbvio, né? Eu falei: pode dar até 2 se você quiser. Ele falou: cuide bem dos filhos dos outros, sejam eles crianças ou adolescentes. Eu falei: sim. Falei: por quê? Ele falou: porque os pais estão entregando na sua mão, ainda que por 1 ou 2 ou 3 horas por semana, a coisa mais valiosa que eles têm na vida. Exatamente. A mais valiosa. Não tem nada que seja mais valioso do que um filho. Eu falei: beleza. Eu falei: anotado, não esquecerei. É E isso bateu aí. no peito Falei: e tá assumiu. bom, deixa comigo que eu vou, né?
entre erros e acertos da vida, fui trilhando esse caminho com esse norte aí da educação que eu recebi, das experiências que eu tive na vida. Você falou das trocas, né? Eu acho que eu tive muita sorte na vida de ter tido grandes alunos, né? Grandes pessoas como alunos. E que eu aprendi muita coisa com os meus alunos. Talvez muito mais até do que eu tenha ensinado. Ou pelo menos fui um instrumento para que a sabedoria desses meus alunos todos chegassem a outras pessoas através do esporte. Então esse foi um caminho interessante. É uma jornada interessante, é o que eu falei, através do esporte. Mas tem que Sim, ser muito mais do que isso. Né? Porque sim, a formação, tanto o lado atleta, como Sim. você tem ex-aluno, ou até que continua aluno, que está do seu lado Sim, hoje, sim. né? Está na Sim. equipe hoje, Claro. como outros que foram dentro das suas carreiras, né? Sem dúvida, com, sem com dúvida. essa mentalidade vencedora, É. né? Eu tive um dos grandes exemplos, foi um menino que eu dei aula, dos 8 aos 18 anos, e ele foi fazer faculdade nos Estados Unidos. E no final a gente teve um período lá de estranhamento, porque ele foi treinar com uma outra equipe e ele não me avisou, e na época eu fiquei bravo com ele, enfim. Mas depois disso ele já estava nos Estados Unidos, ele me mandou uma vez um e-mail. E ali naquele dia foi o dia que eu falei assim, cara, eu falei, a minha jornada valeu a pena. Valeu. Né? Só com... E ele escreve, ele falou, olha, Dani, tudo bem? Sei que a gente não tá em bons termos, não sei o quê. Ele falou, mas eu tô te mandando esse e-mail para te agradecer, porque tudo que você me ensinou, a cultura que você me ensinou do hard work, de se dedicar, ele falou, eu tô no país que mais valoriza isso no mundo, eu tô dando certo aqui pelo que você me ensinou. isso Daí ele eu falei, não, agora... isso não tem Agora preço. beleza, agora eu me dei bem na minha profissão, entendeu? É Agora verdade, isso não tem É. preço. E eu vou um pouco além também, Dani, saindo um pouco do universo criança e adolescente, o quanto um professor que tem a paciência, a delicadeza, o olhar humano e etc., não modifica a vida de um adulto Sim. que às vezes está passando por um burnout, que às vezes está passando por um processo de depressão, que às vezes está passando por alguma crise ou até por um luto, Sim. né? E o quanto essa sua interferência e o esporte não fazem a diferença na vida dessas pessoas. Que isso que eu ia complementar, né? Porque não só crianças, né? A gente tá falando da formação, que é a base, mas também quantos adultos, sim. né? Agora na pandemia eu tive alguns alunos que fizeram aula comigo que me ligaram, sei lá, 2, 3, 4 meses depois, dizendo, obrigado, não sou mais depressivo. Não tomo mais remédio, estou curado através do esporte. Sim, Então, sim. sem dúvida. Sim, então eu acho que isso é importantíssimo a gente trazer aqui, porque às vezes a pessoa ela só se fixa no medicamento. Ah, Sim. não, eu tenho depressão, então eu tomo antidepressivo e tal. Mas olha só o quanto o esporte pode ser transformador, Sim. né? E não só o esporte bem direcionado Sim, por um sim. mentor, por um professor que te motiva, que vai falar para você, não, viu? Vamos lá, levanta dessa cama. Vamos lá jogar, né? A sociabilização que isso proporciona, que também é importante. Então, assim, tem N fatores que eu acho que a gente tem que levar em consideração. E se a gente for para o lado da neurociência, que eu acho que é importante colocar aqui, o nosso cérebro, ele é plástico. Até então, a gente achava que os neurônios, quando eram inutilizados, eles não se regeneravam. Na realidade, os neurônios não se regeneram, mas o nosso cérebro, ele cria outros caminhos neurais para desenvolver aquilo. Então, tanto o cérebro, ele atua no nosso físico, quanto o nosso físico vai atuar nesses caminhos neurais. Então, se a gente for transportar isso para quê? Para a nossa vida como adulto, eu não tenho mais. Não, você tem essa possibilidade, né? Desde que você crie. O esporte é um ótimo caminho para você criar um novo caminho para criar um novo caminho, não. Mas, Novo direcionamento. Isso, é um ótimo caminho para criar um novo direcionamento para algo que se perdeu. Sim. Às vezes em alguma lesão ou alguma coisa. Então a gente tem que bater palma para pessoas como você, Dani. Obrigado. Porque justamente, e até a gente estava falando antes, né? Nós,
utilizamos o financeiro como um ponto central, né, É, do trabalho. mas que vai Mas além. que a gente, o olhar do todo, né, Sim. de tudo que está em torno daquele ser humano que está gerando frutos ou problemas com Uhum, o sem financeiro, dúvida. e você da mesma forma, com o esporte, olhando esse Uhum. ser humano que está lá É, do seu lado, isso. Como um né? todo. Só que aí eu quero evoluir essa conversa aí trazendo o Dani empresário, né? Porque a gente tá falando aqui, estudava 10 horas de É. aula. Qual que é o cotidiano de hoje do Daniel Ribeiro? Então, piorou, né, no sentido da carga de trabalho, né? Hoje eu sou um dos sócios da Zuma, né, que é uma academia de Academia beach Zuma. tennis, em Itu. Tenho dois casais de sócios que são meus ex-alunos, eram meus alunos quando toparam essa empreitada maluca de empreender, né, no beach tennis em Itu. Como a gente falou no começo, né, uma carga de trabalho gigantesca, né, porque nós temos lá 3 operações diferentes. A gente tem a parte da quadra com os professores e alunos, a gente tem uma loja, tem um bar e um restaurante. Uhum. Eu continuo dando 10 horas de aula por dia, né? E tento me desdobrar aí com os meus papéis de padrasto, marido, empresário, gestor, né? Esse tipo de coisa. Então, o cotidiano hoje, ele é bem puxado. Eu acordo normalmente 5 da manhã, 5 e pouco da manhã. Dou as minhas aulas, sempre tem alguma coisa lá na Zuma para resolver ou para decidir, reuniões com sócios, direcionamento, projetos, planos, enfim. E volto para a quadra normalmente um pouco mais tarde, umas 3, 4 da tarde, e vou até às 9 horas da noite. Então, é bem puxado de trabalho, mas também não é o tipo de coisa que me incomoda muito, porque não vejo muita saída de ser diferente disso, né? Não conheci ninguém que deu certo aí sem ter feito algum nível de sacrifício ou de esforço, né? Gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Os poucos comentários que eu já peguei lá nos corredores, Sim, sim. até É. troca entre vocês, que o seu direcionamento também, né? Quando você vai falar com o colaborador da É, empresa, também é muito humanizado e trazendo essa consciência da humanidade para é, eles, né? eu tento. Eu falei que quando a gente criou a Zuma, eu tinha várias teorias, né, sobre como tocar um negócio. Daí eu brincava que eu ia tentar colocá-las à prova, ver se funcionava. E uma delas sempre foi o trato com os colaboradores, né, de tentar ser mais humano. É óbvio que, como tudo na vida, tem momentos que funciona muito bem, tem momentos que não dão certo. Dependendo das características do colaborador, funciona melhor, uma conversa mais acolhedora, outros funcionam de um jeito Mais diferente, objetivo. mais objetivos, né? Muito mais, às vezes, muito mais direto, né? Mas isso, a parte do esporte me ajudou muito, né? Quando eu tô em quadra com um grupo de pessoas, tem pessoas que eu vou fazer uma correção, que se eu falar para essa pessoa que ela deve fazer na frente dos outros, essa pessoa se envergonha. Então eu preciso pegar essa pessoa, sei lá, no momento de recolher as bolas, puxar ela de lado, eu e a pessoa, falar: olha, esse golpe seu aqui precisa fazer isso, assim, assim, assado. 30 segundos depois, eu preciso corrigir o parceiro ou a parceira, e aquela pessoa só funciona na base da pressão. Rende bem com pressão, gosta da pressão, me pede às vezes, não, me dê bronca que eu rendo melhor. Levando isso pro lado, né, dos colaboradores, como são todos seres humanos, Mesma então, coisa. mesma coisa. Então, a dificuldade que eu sinto hoje lá é tentar, o mais rápido possível, identificar qual é a característica de cada um e achar um bom caminho de comunicação para que aquilo que eu pretenda e os meus sócios seja praticado, mas para que a pessoa também se sinta acolhida, que ela tem que ter aquela postura ou aquela obrigação, mas que aquilo não seja enfiado goela abaixo. Que ela entenda o papel dela na estrutura e que ela é importante para a gente. Entendeu? Que não é porque eu sou um dos donos, ou sou professor, ou sou coordenador dos professores, que a minha posição ela é maior ou menor. Então eu sempre tento falar, viu, a gente precisa de vocês, tanto que vocês precisam da gente. Então a dificuldade que eu sinto hoje é essa, e tô tentando, e trabalho isso, e tento identificar como cada um funciona. É, E isso, desculpa, Dani, mas um ponto muito importante, né, que aí
muitos empreendedores acham isso uma besteirinha, né, deixam de lado, mas é fundamental até para o clima organizacional e que todos remem na mesma direção, Sim. que é o alinhamento da missão, visão e valores da empresa. Que aí você conecta todos nessa mesma linha e aí flui melhor, né? Não mais fácil, mas Mas melhor, isso, concordo. Não mais fácil, mas melhor. Né? Num caminho mais, talvez um pouco mais suave. Né? E alinhamento de cultura, né? Isso é cultura da empresa. É. Eu ia dar o exemplo daquela pessoa que chegou lá na NASA e tinha uma pessoa varrendo, né? Limpando o chão e tal. Na área de limpeza. Na área de limpeza, né? E aí, esse repórter, ele foi fazer uma reportagem e ele chegou lá e perguntou, e aí, você gosta de trabalhar aqui? Adoro. Por que você gosta de trabalhar aqui, né? Perguntou, o que você né? faz? O que você gosta de fazer aqui? Ele falou assim, eu levo o homem para a Lua. Estou trabalhando para levar o homem para a Lua. Estou trabalhando para levar o homem para a Lua. Por quê? Porque é o trabalho dele que também faz parte de um grupo, que Sem também dúvida. faz parte Concordo. de uma equipe, né? Então, isso é cultura. Isso é levar a sério a cultura da empresa, né? É fazer com que o colaborador, ele se engaje e ele tenha o sentimento de pertencimento àquele, né? Aquela cultura, aquilo lá. Então, é muito importante esse alinhamento de visão, missão, visão, valores. E valores é necessário para que você consiga equalizar essa cultura interna da empresa. Sim. Né? Então, isso é muito importante. E aí, Dani, voltando aqui um pouquinho à questão empresário, Zuma e tal. Beleza, você falou como lidar internamente, como lidar com alguns alunos e como lidar com os egos dos mega blaster estrelas profissionais. E aí? Como é que é essa história? Bom, partindo do princípio que continuam seres humanos, né? Só com um pouco mais de ego. Nenhum deles é fácil, né? Tem alguma diferença, principalmente dentro da quadra, né? Os grandes jogadores, eles obviamente têm muito mais embasamento técnico e de vivência. E eu tenho esses atletas que são atletas de um nível muito melhor do que eu fui, né? Então, me gera algum tipo de dificuldade na hora de convencê-los de que o caminho que eu tô falando para eles é melhor. Né? Invariavelmente, eu preciso provar para eles dentro da quadra de que a solução que eu tô dando vai ser ou mais efetiva ou vai ser, enfim. Então, eu acabo não lidando muito com essa parte do ego porque consigo manter uma boa relação com eles e pontualmente mostrar para eles que no alto desempenho o ego é um componente importante de sucesso, porque se a pessoa não tiver o ego inflado em alguma medida, ele não é autoconfiante o suficiente para atingir aquilo que ele quer. Então é um trabalho super sensível de fazer, o quanto eu consigo abafar o ego da pessoa em alguma medida que seja necessária para que ela não se desvirtue, e o quanto eu incentivo que ela tenha essa autoconfiança até certo ponto exagerada para que ele possa fazer e possa acreditar que ele é capaz de fazer aquilo que eu acho que ele é capaz de fazer, ou que eu até às vezes que ele realmente acredita. Então é um trabalho super, né, de até onde eu vou, não vou, paro aqui, será que mais uma apertada aqui não é o que vai espanar? Mas assim, não posso tirar a autoconfiança dele, não posso fazer com que ele não acredite nele. Então, isso é muito importante. Então é um trabalho bem difícil de fazer. Eu até estava um tempo atrás, agora estava procurando fazer uma pós-graduação em psicologia, entendeu? Esportiva ou organizacional, porque eu preciso ter um pouco mais de elemento para trabalhar com isso, entendeu? O que eu tenho é aquilo que eu vivi e não só dentro de quadra, mas passei por várias coisas na vida, né? De relacionamentos amorosos, de trabalho, enfim. Então, me baseio muito nisso, em tudo aquilo que eu vejo. Mas eu sinto que eu preciso ter um pouco mais de substância nisso para lidar melhor. Né? E você falou uma coisa muito importante, Dani, porque é o seguinte, o que a gente viu nas últimas Olimpíadas agora foi uma enxurrada de pessoas, de atletas, que na hora H
Não. Não foram, não deu certo, não isso, não aquilo, totalmente voltado para o equilíbrio emocional. Ah, Então, o que a gente. Claro que teve um pós-pandemia, né? Um momento pandemia. Mas até aquela americana ginasta, né? a Simone Biles. Simone É. Biles. Acho que é isso, se não me engano. É muito importante. E o que a gente percebe é que, assim, nós somos. Eu sempre falo isso, que nós somos uma pizza. Não adianta achar que eu vou deixar a Daniele profissional em casa, desculpa, a Daniele pessoal em casa e vou com a Daniele profissional para o trabalho, ou não, deixo aqui o meu trabalho e vou para casa. Não, nós somos uma pizza. Então, essa atleta que estava lá, ela levou com ela todo um arcabouço aqui de questões pessoais, emocionais, psicológicas, financeiras, muitas vezes, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala dentro dos nossos cursos, das nossas palestras e nossos processos. O financeiro não é só o financeiro. O financeiro, ele é uma peça dentro dessa pizza, desse quebra-cabeça, né? Então a gente tem que olhar, não adianta achar que meu financeiro tá ruim, mas o meu emocional tá bom, o meu mental tá bom, o meu físico tá bom. Dificilmente, concordo. Dificilmente. E vice-versa, né? Porque realmente tudo tem que ter. Nós somos um sistema, então tudo tem que funcionar de acordo. E é isso que a gente traz muito dentro dos nossos processos em relação a dinheiro. E agora você está trazendo em relação à questão emocional dentro do esporte, porque faz todo sentido. Sim. E a gente vê até na própria, vocês falaram da cultura da empresa, né? A gente tá com esse projeto, né? Tá dando certo, a gente vem crescendo, né? De acordo com aquilo que a gente tinha planejado, até um pouco melhor do que estava. Mas basta a gente pegar na nossa organização lá da Zuma, se o financeiro não estiver bom, de nada adianta o resto. Sim. Entendeu? Então, as coisas são todas, não só na parte do ser humano, mas até na parte da organização da empresa. Se você tiver um desses núcleos, seja administrativo, financeiro, RH, o que for, se uma dessas áreas não estiver atuando do jeito correto ou da melhor maneira possível, o negócio inteiro vai por água abaixo. E aí, Não tem como isolar uma coisa da outra. Chame como quiser. Pilares que se um rachar, vai descompensar. Engrenagens que se uma travar, vai brecar todo o sistema. Esse equilíbrio, né? Sincronismo e a fluidez, né? Para que todos estejam juntos aí remando a favor. E futuro? Bom, profissional da Zuma? Profissional, pessoal, futuro, Dani Ribeiro. Bom, o meu foco hoje tem 2 grandes focos aí com alguma equivalência, se é que é possível fazer isso, de valores, que é a minha família, né? Eu tenho uma esposa e um enteado que estão em pé de igualdade. Aliás, pé de igualdade não, que não seria justo com eles, né? Muito mais importantes para mim do que a Zuma. Mas como uma grande engrenagem, se a Zuma não der certo, o resto também não funciona. Então agora você vai dar um tempo. Vamos quebrar padrões aqui. Vamos quebrar padrões. Vem cá, esposa. Venha, Paula. Venha, Paula. Quebrando padrões aqui, equipe, segura a onda aí. Aê, venha, Paula, isso aí. Pera aí, a equipe vai se virar nos 30 aqui. Compartilha microfone, né? Só vira na hora de falar. Cada um então, falar. Tem esse futuro da nossa família, né? A gente mora juntos há 6, 7 meses, né? Com o filho da Paula, com o Pedro, que hoje é meu filho também, não vejo diferença. Aí tem a Zuma, que me ocupa muito tempo, mas não me ocupa toda a atenção da vida, ainda bem, né? Porque se eu tiver muito foco em alguma coisa, como a gente acabou de falar, vai faltar em outra. Então, agora é fazer a nossa família crescer do jeito que deve crescer, preparar o Pedro para a vida. Nossa função fundamental hoje é fazer com que ele cresça um adulto emocionalmente saudável, preparado para aquilo que a vida vai colocar na frente dele, de obstáculos, de dores, de tudo, de amor, de carinho. Nossa função hoje, 24 horas por dia, é fazer isso por ele e usar a Zuma como instrumento para que isso seja possível. Entendeu? Com a parte financeira, de propósito, um segundo propósito, como grande impulsionador desse projeto todo de vida que a gente tem, né?
Ele fala bem, né? aí, Paula? Fala, Da fala, comunicação. fala. Olha, eu vou falar que o pessoal aqui, gente, calma que nós vamos aprofundar mais coisas com o Dani e com a Paula em outro episódio, porque hoje não vai ser suficiente, mas Esse aqui é uma momento- galera da comunicação que eu vou te falar, viu? Essa é outra coisa, só para interromper, que a Paula sempre fala, né? Você precisa comunicar, e de novo, eu nunca me vi nessa posição. Nunca, É. nunca, assim, como professor já, né, lógico, tô ok com isso, mas essa parte da comunicação, ela sempre fala, você precisa, você tem que... Eu falo, Porque a Paula veio da comunicação também, mas vocês vão conhecer a Paula num outro podcast que nós vamos gravar ainda hoje. Mas não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Depois vai ter que ter um terceiro com os dois. É, tem que ter um terceiro com o casal. E aí, Paula? Ele é demais, né? Eu tô aqui orgulhosa, ouvindo tudo. É uma história muito, acho muito, muito, muito forte, muito inspiradora, Dani. Isso tem que virar um livro, hein? Isso sabe tem que lá, virar um livro. quem sabe, é uma ideia. Isso tem que virar um livro. Falei anteontem, né? Mário, o que a gente vai falar? Sua história. A gente precisa disseminar a sua história, que é exemplo para Sim, muitos, para todos aqueles que te conheceram, que tiveram a oportunidade de te conhecer, e aqueles que só vão conhecer a história e se inspirar pela sua jornada. né? Obrigado, agradeço as palavras. Dani, estamos aqui chegando já no final Sim. do nosso episódio. Queria que você deixasse uma mensagem. Ali, olhando É, pra lá. olhando para lá. Só antes, presenteá-lo pela nossa obra. Por favor, É. pegue, Dani. Ah, Aqui, 30 coautores, nós estamos na página 51, uma boa ideia. uma boa ideia. Sempre. Né? Legal. Coordenado pelo Marcelo Simonato, que já Já foi fui meu seu aluno, aluno, sim, né? sim, com o sim. Tiago. Aham. Meulegado.com. Então, aqui nós compartilhamos a nossa jornada Legal. até a chegada do casal Educação Financeira. Uhum. E aí, para você se Obrigado. inspirar também a escrever Sim. o seu livro e compartilhar, É isso e aí. inspirar. Vou É conversar, isso aí. vou conversar com o Marcelo, ver se ele me dá uma força com isso, né? Com certeza. Obrigado, né? Obrigado pelo convite, Mário, Dani. É uma honra estar aqui, né? Não vou nem dizer que é um prazer, acho que é mais do que isso. Eu tenho uma dificuldade histórica de receber elogios, né? Então, eu juro que ainda tenho dificuldade de entender que a minha vida possa ser inspiradora para alguma pessoa, mas vindo de vocês não vou discordar disso, apesar do meu sentimento não ser esse, né, um recado, eu queria muito que pessoas como nós, não eu, mas como vocês, como a Paula, seria muito melhor para o mundo se a gente não chamasse atenção pelo que a gente é. Seria muito melhor se o que nós somos e o que nós tentamos fazer para os outros fosse mais comum. A gente viveria num mundo melhor onde caráter ou honestidade não chamasse tanta atenção. Com certeza. E a gente Né? vai movimentando. Então eu acho que a gente está aqui para fazer a nossa parte. Eu agradeço do fundo do coração a chance de estar aqui. Obrigado mais uma vez. Sobre recado para os outros, eu acho que o mais básico de sempre é tratar as pessoas com carinho, com honestidade, com justiça, sem discriminações, sem julgamentos, e que cada pessoa possa utilizar a sua ferramenta, o seu instrumento, vocês com as finanças, eu com o esporte, a Paula na área dela com a astrologia e terapias, e que cada um consiga fazer um bom uso disso e que a gente passe para frente tudo aquilo que nós tivemos a chance de receber. Se a gente conseguir fazer isso, o mundo vai ser um lugar bem melhor. E eu vou me intrometer até no seu discurso final, Por favor. pedindo para que você compartilhe o que você falou também anteontem sobre o dia que seu pai te deu a caneta, no dia que você recebeu Na a carteirinha da OAB. Tá. Vocês devem ter percebido que eu tenho um amor, uma admiração pelo meu pai que não tem tamanho. Eu tinha acabado de passar na OAB, ele falou que ele só ia me dar 2 conselhos para minha carreira de advogado. E eu falei, vamos lá, né? Ele falou, o primeiro, não brigue com o juiz. Né? Ele sendo o juiz, eu olhei para ele e falei, tá bom, pai, mas, né? Ele falou, entenda o que eu tô querendo te dizer. Ele falou, confronte, argumente, dispute
Ele falou, mas não brigue. Tá? Faça seu papel, mas não brigue. Eu falei, tá bom. Eu falei, qual que é o segundo? Ele falou, nunca perca a calma. Ele falou, no instante que você perder a calma, você vai perder a chance de achar a solução pro seu problema. Eu falei, tá bom, pai. Obrigado. Isso me ajudou muito na vida. Dentro de quadra, né? Eu falo que o tênis e o beach são esportes fantásticos para ensinar o peso das decisões e as consequências boas ou ruins, porque no tênis um pouco mais ainda, porque é um esporte individual. A gente conversa muito sobre isso, né, amor? Com os problemas que nós enfrentamos na vida, de falar assim, não, peraí, vamos ter calma. Vamos ter calma, a Sim. gente precisa ter calma. Nenhuma decisão é boa tomada de cabeça quente. Sim. Né? Na fervura da água, não. Exato. Então assim, foi talvez dos maiores ou melhores conselhos que eu recebi do meu pai, foi esse, fica calmo. Pra tudo na vida a gente dá um jeito. Não perca a calma nunca. Perfeito. Aquele tempinho, aquela respiradinha, aquela É. voltinha no shopping. É o que né? eu falo, é o falar, eu vou dar uma voltinha. Daqui a pouco eu vou volto. pensar e já Eu volto. vou dar uma Nós pensada. só fazendo o gancho, porque a Paula vem pro episódio dela depois, né, da astronomia, dos signos, né, nós taurinos, a gente fala assim, vamos comer alguma coisa que a gente decide muito melhor de barriga cheia. Barriga vazia com o taurino não funciona. Show. Então, vamos comer alguma coisa que a gente decide melhor. E Dani, então deixa o seu perfil do Instagram, Deixa. o seu contato da Zuma, para quem for para Itu e quiser jogar um bom beach tênis, por favor, vão conhecer a Zuma, uma arena linda, super charmosa, com pessoas bacanas, com o Dani lá e uma equipe, né? Para jogar ou para estar com pessoas agradáveis, num clima gostoso, conhecer diretamente o Dani E Ribeiro. também, se vocês quiserem encontrar com o Mário, podem ir lá também, que vocês Tá devagar, mas Vocês querem tô encontrar voltando. com o Mário do Casal Educação Financeira, podem ir lá que ele vai estar lá. Bom, o Insta da Zuma é @academiazuma. O meu pessoal /profissional é @DaniRibeiroBT. Lá tem todos os nossos contatos, todo mundo convidado para dar uma passada lá. A gente tem não só a parte da quadra, mas a gente tem uma cozinha fantástica, a gente tem um bar com uns drinks lá, então não é só uma academia de beach tênis, não tem só a quadra, tem mais coisa lá para Tem um pras pessoas bolinho de aproveitarem. carne Tem a delicioso lá, croqueta, que nossa, exato. é maravilhoso. Então, quero deixar aqui o convite Bom, o Mário já é nosso habitué, né? Dani também, por favor, né? Frequente mais, sempre que possível. Vai ser um prazer Eu estou receber vocês lá. iniciando no beach tênis, eu ainda eu sou Essa missão do Bruno. essa emissão do O Bruno? o Bruno que tá me ele dando tá te dando aula. aula? Tá em boas mãos, então. Tá em ótimas mãos. Ele Na tem verdade, que me nós dar- dois né, Legal, estamos com o ótimo, Bruno. Eu tô ótimo. retomando com ele. Faz e a muito Dani bem. Fazem muito iniciando. bem, fazem muito bem. Obrigado mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Gratidão, Obrigado, Dani. Eu que Gratidão. agradeço, imagina. E Paula, agora nós vamos pro nosso. Gente, um beijo para vocês, gratidão por terem ficado aqui conosco nesse episódio. Aliás, curtam, compartilhem. Ative o sininho para receber as notificações de cada episódio novo no ar. Exatamente. E Casal olha, Educação Financeira. fique com a gente. Nosso Instagram também é @Casal Educação Financeira. Lá a gente vai compartilhar uma série de coisas com vocês, desde finanças a emoções e como isso tudo se alia. Esperamos você lá. Beijo. Até. Tchau, tchau.